Olá! Na aula de hoje a gente vai ver as principais sequências da ressonância magnética, especialmente com enfoque da visão do neuroradiologista. Antes de começar, queria só mostrar os principais temas que a gente vai falar. Então, difusão, susceptibilidade, T1, T2, sequência FLAIR, Fiesta, alguns dos métodos avançados e as angiorressonâncias. E por que tudo isso, né? Bom, basicamente porque quem olha um exame sem saber o que está procurando, dificilmente vai chegar em alguma conclusão. Então essa era uma aula que eu costumava dar para os residentes de terceiro ano, que estavam ali começando seu aprendizado em neuroradiologia com ressonância magnética, e a ideia era justamente dar os passos iniciais para que eles pudessem entender o que cada sequência traz de informação e quais são as principais patologias associadas a cada uma dos achados. Mas essa aula acho que é de grande utilidade para todos os profissionais de saúde que acabam tendo contato com ressonância magnética de forma geral e que querem entender um pouco mais do que cada sequência traz de informação. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com a difusão, né? A difusão é uma das principais sequências para nós na neuroradiologia e ela traz informações muito valiosas. A gente costuma sempre analisar uma sequência de difusão junto com o mapa de ADC. Então aqui à esquerda a gente vê uma difusão, normalmente com um B1000, e um mapa de ADC, que é essa com mais branco na imagem, né? E a gente analisa elas conjuntamente. Só para entender um pouquinho de qual é a ideia da difusão, bom, basicamente Robert Brown, em 1827, percebeu que as partículas se movimentavam randomicamente. O Adolf Flick, em 1856, percebeu que a difusão ela tende a dissipar o gradiente de concentração. E só Einstein, em 1931, percebeu que o movimento browniano, que é um movimento randômico das partículas, é a causa dessa difusão. E é justamente essa movimentação randômica que a gente tenta ver numa sequência de difusão. Justamente quando as partículas não conseguem se movimentar livremente, elas ficam relativamente presas, a gente diz que se tem uma restrição à difusão. Então, quando na sequência de difusão a gente tem um hipersinal, ou seja, uma imagem branca, e no mapa de ADC também a mesma coisa, ou seja, um hipersinal, a gente tem o que é chamado de um efeito T2, e isso não é uma restrição à difusão. A restrição à difusão verdadeira se dá quando a gente tem um alto sinal na difusão e um baixo sinal no mapa de ADC. E aqui são três casos clássicos em que a gente costuma observar restrição à difusão na neuroradiologia, né? O primeiro deles, de extrema relevância, é no infarto cerebral. Então, um paciente começa a ter restrição à difusão cerca de 30 a 120 minutos depois de um ictus. E essa restrição costuma durar aí por 10 até 14 dias. E quais são as principais razões para essa restrição à difusão, né? Ou seja, essa não movimentação das moléculas de água dentro do cérebro? Basicamente, é um aumento da água intracelular. Então, basicamente, as células ali estão sofrendo, as bombas de sódio e potássio não estão conseguindo transportar os íons decentemente e acaba se formando o que a gente chama de um edema citotóxico. Então, toda aquela água fica presa dentro das células, né? Como as células vão ficando gordinhas, né, engurgitadas com toda essa água, todo o espaço extracelular também costuma ficar bem espremido. Então as moléculas que estão ali também não conseguem se movimentar livremente. E por fim, a partir do momento que essas células começam a morrer e os componentes celulares ficam jogados no meio, o sistema fica mais viscoso e também diminui a movimentação dessas moléculas e, portanto, a gente tem num AVC a restrição à difusão e essa é a sequência principal nesse contexto. Um abscesso também a gente vê restrição à difusão, né? Então, por quê? Basicamente pela viscosidade. A gente tem um monte de bactérias, debris celulares, células inflamatórias e proteínas e basicamente restringem essa movimentação das moléculas. E por fim, um terceiro caso que acho que é sempre bom a gente ter em mente, são neoplasias, mas especialmente o que nós chamamos de neoplasias de alta celularidade. Então, quanto mais células e mais bem empacotadas estão essas células, mais difícil é a movimentação das moléculas no meio entre as células ou dentro das próprias células e a gente acaba tendo a restrição à difusão. Os principais casos de tumor no sistema nervoso central que tem alta
celularidade, uma densidade de empacotamento, é o linfoma, o meduloblastoma e o PNET. Então, essa é uma grande possibilidade também quando a gente vê uma restrição à difusão em caso de neoplasias. E por fim, a gente também consegue ver a restrição à difusão num caso de doenças tóxico-metabólicas e desmielinizantes, especialmente quando a gente está em atividade dessas doenças. Então você tem um edema intramielínico que acaba, através do glutamato, levando a um edema e apoptose, levando mais glutamato e formando um ciclo com feedback positivo que leva à restrição à difusão. Perfeito? Então, aqui uma tabelinha que vocês podem consultar depois, colocando mais casos e exemplos de onde acontece restrição à difusão, mas eu não vou me ater aqui, fique à vontade para consultar depois. Passamos agora para as sequências de susceptibilidade magnética, né? Que é essa sequência meio prateada, né, que a gente sempre vê. As sequências de susceptibilidade, elas são basicamente adquiridas, né, de forma bruta e são processadas em algumas imagens, das quais eu queria destacar aqui a sequência de fase, a sequência de magnitude e o produto delas, que é a própria SWI, que pode ser MIPAD, né? MIPAD é quando a gente apresenta várias imagens de uma única vez. E uma das ideias dessa sequência ter surgido era justamente com essa utilidade, de ser basicamente um venograma, né? Então veja como a gente consegue ver bem as veias corticais nesse exemplo aqui, né? Mas hoje em dia, a gente, depois de outras sequências para angiorressonância, não é essa a utilidade principal de uma sequência de suscetibilidade, né? A gente costuma analisar a sequência de magnitude, fase e o MIP, que é uma multiplicação delas, normalmente com um MIP, né? E que informações a gente consegue extrair? Então, especialmente na magnitude ou no MIP, o que a gente procura? Basicamente, pontos pretos. Então, aqui nessa sequência, a gente vê que tem pontos ou focos pretos. E o que a gente interpreta disso? Bom, principalmente duas coisas. Ou que a gente está diante de uma calcificação, ou que a gente está diante de sangues de forma geral. E aí, como é que a gente pode confirmar se é um ou outro? Eu diria que temos duas principais estratégias. Uma delas é correlacionar com o exame de tomografia, porque no exame de tomografia uma calcificação fica bastante evidente. Mas caso a gente não tenha, a gente pode utilizar a sequência de fase, que às vezes não é tão confiável, mas qual é a ideia? Então a gente olha aqui, por exemplo, esses pontos pretos, que a gente viu na magnitude, a gente olha aqui na fase e a gente vê que eles estão brancos. E aí a gente compara com algo que a gente sabe o que é, por exemplo, os vasos corticais aqui. Eles estão brancos nesse caso. Então, se os vasos estão brancos, quer dizer que sangue aqui vai ser branco, então provavelmente esses focos que a gente tinha visto são sangue. Se, por contrário, a gente tivesse vindo a calcificação como branco, aí esses pontos seriam calcificação. Em suma, a gente olha a sequência de magnitude, vimos alguma coisa preta, a gente passa a olhar a sequência de fase. Se a fase tiver igual com o sangue, então é sangue. Se tiver o inverso, aí é o inverso, né? Muito bem. Agora passamos para a sequência T1, né? A sequência T1 é fantástica para nós neuroradiologistas, é o que a gente chama daquela sequência anatômica, porque a gente consegue ver muito bem a anatomia do sistema nervoso central com essa sequência, né? E veja, por que a gente chama, né, de uma sequência anatômica? Basicamente porque a gente vê muito bem a anatomia, né? E veja, o córtex ele está mais escuro aqui, ele está mais cinzento, enquanto que a substância branca ela está mais esbranquiçada, né? Repare que no líquor aqui, por exemplo, no sistema ventricular, a gente não tem um sinal significativo, com um hipossinal. E nesse caso aqui a gente está comparando então uma sequência sem contraste e uma sequência pós-contraste, né? Vejam que os vasos aqui estão bastante brancos porque o gadolínio ele tem um alto sinal em T1. E só comparando aqui uma sequência pré e pós-contraste, queria chamar a atenção que algumas áreas que tinham alto sinal, né? Por exemplo, a derme e parte aqui do osso, perderam esses sinais. Por quê? Porque normalmente quando a gente faz uma sequência pós-contraste, a gente usa a saturação de gordura
para justamente que esse alto sinal da gordura não atrapalhe a gente em ver um possível realce. Então sempre estar atento a esse fato e ver se foi realmente feita uma saturação de gordura adequada. Muito bem, e aí eu sempre falo para os residentes, quais são as principais substâncias que costumam ter um alto sinal em T1, né? E eu gostava de comentar 9 substâncias, né? Muito bem, a primeira delas, como a gente já comentou, gordura. Então gordura tende a ter um alto sinal em T1. O sangue, e nesse caso, especificamente a metahemoglobina, que costuma estar presente numa fase subaguda de um sangramento. O terceiro exemplo é a melanina. Então, especialmente quando a gente tem metástase de melanoma, por exemplo, a gente costuma ter um alto sinal em T1. Quarto item, proteínas. Então, conteúdos hiperproteicos de forma geral, como por exemplo num abscesso também teria, a gente costuma ver um alto sinal em T1. O contraste, né, que na ressonância normalmente é feita com gadolínio, o contraste, como a gente já tinha comentado também, obviamente tem um alto sinal em T1. A neurohipófise e as neuroapofizinas têm um alto sinal em T1, então sempre aquela porção posterior, né, que é a neurohipófise, a gente costuma ver ela branquinha. Algumas outras substâncias paramagnéticas, que não são tão frequentes na nossa prática, mas em algumas doenças é possível que a gente encontre. Um oitavo exemplo seria colesterol, mas especialmente pelo conteúdo gorduroso também. E o nono, que eu acho que é importante a gente ter a noção, às vezes não é tão óbvio, é um fluxo lento. Então, se a gente estiver olhando uma carótida e ela tiver um alto sinal, é de se suspeitar que tenha um fluxo lento ali e, portanto, uma fase pós-contraste ou uma angiorressonância 3D TOF seja recomendada para poder analisar melhor essas estruturas vasculares. Existe um mnemônico, né? My best friend is pretty cool, que para quem ajudar talvez ajude a fixar pelo menos as principais substâncias relacionadas com alto sinal em T1. Muito bem, como a gente já tinha comentado, a sequência T1 é a sequência que a gente costuma olhar para o pós-contraste, né? E aqui, enfatizando a parte que eu tinha falado da neurohipófise, né? Veja como ela realmente se destaca em relação à adenohipófise. Então, sempre lembrar de janelar a imagem, que às vezes nos ajuda a identificar regiões de alto sinal, que pode ser sem contraste ou com contraste, né? Muito bem. E aqui eu queria mostrar, por exemplo, um caso, que basicamente foi um AVC hemorrágico, que a paciente teve um sangramento, né, nas regiões mais centrais, e veja que a gente já está aí numa fase subaguda, que a gente tem um alto sinal em T1. Aqui, olha que legal, a gente tem uma lesão na foice interhemisférica que tinha um alto sinal no pré-contraste e no pós-contraste não tinha, né? Então, o que a gente pode inferir é que a gente fez aqui uma saturação pós-contraste com saturação de gordura e a gente perdeu o sinal, então provavelmente o conteúdo era gordura aqui, então a gente está provavelmente diante de um lipoma. E aqui a gente está diante de um adenoma de hipófise nas sequências pré e pós-contraste, para mostrar um exemplo que assim, não é um realce tão exuberante assim. Bom, essa é uma tabela para a gente tentar entender como se comporta o sinal em T1 e T2 diante de um sangramento, né? Para mim sempre foi complexo ter em mente tudo isso decorado, claro que com a prática vai ficando mais fácil, né? Mas no começo da jornada era muito mais difícil. Então eu tentava associar essas duas coisas, tanto esse formato de gráfico que eu tentava mentalizar na minha cabeça, quanto esse mnemônico que vem de IB, ID, BD, BB, Dudu, né? As pessoas falam isso, às vezes não é tão fácil e óbvio, mas é uma possibilidade de se tentar. Mas basicamente o que acontece, a gente começa com o isosinal em T1, alto sinal em T2, veja que o sinal em T2 cai nos primeiros dias, e aí na fase subaguda, como a gente tinha falado, a gente passa a ter um alto sinal em T2, e aí numa fase mais tardia, então depois de uns 7 dias, aí os dois, tanto T1 quanto T2, apresentam um alto sinal. Em fases mais crônicas, quando a gente tem hemosiderina, aí a gente passa a ter só hipossinal, tanto em T1 quanto em T2. Enfim, acho que é possível lembrar desse mnemônico, não tão
majestoso quanto eu gostaria de apresentar, mas é uma possibilidade, e ter a morfologia desse gráfico na cabeça aqui também ajuda a ir lembrando na hora de avaliar um exame, né? E queria comentar também da subtração, né, que é uma técnica que é muito útil quando a gente está usando um pós e pré-contraste. Então, basicamente, qual é a ideia, né? A gente compara, basicamente, um pré-contraste e um pós-contraste. Então, aqui nesse caso, a gente está vendo duas imagens sem contraste, e aí a gente adquiriu uma sequência pós-contraste. Legal, parece bem semelhante, mas será que de fato é? Então, o que a gente faz? Basicamente, uma operação matemática. A gente pega a imagem com contraste, subtrai da sem contraste e vê o que sobra, né? Então, se sobrar algum alto sinal, provavelmente foi um realce adicional que o contraste teve, e nesse caso está mostrando que não sobrou sinal nenhum, então basicamente aquele hipersinal era em decorrência a algumas daquelas 9 substâncias que a gente comentou e não em relação ao contraste, né? Isso aqui pode ajudar um pouco nas questões de lesões, né? Então, por exemplo, o adenoma de hipófise que eu tinha mostrado, então a gente pega o pós-contraste, subtrai o sem contraste, a gente consegue ver que tem uma pequena parte aqui que tem um realce, então isso é importante na avaliação de algumas lesões, né? Muito bem, terminamos agora T1, vamos passar agora para uma sequência T2, que também é uma sequência muito importante, e assim, o que tem alto sinal em T2, né? Quais são os hallmarks? Bom, especialmente duas coisas, líquidos e gorduras, né? Por isso que eu coloquei essa imagem para a gente sempre lembrar. Líquidos e gorduras têm alto sinal em T2. Então, comparando T1 com T2, a gente vê que uma sequência T1 é aquela sequência anatômica, em que a substância branca ela é mais branca e uma substância cinzenta ela é mais escura. Veja que esse padrão se inverte completamente numa sequência T2, né? Então a substância branca ela passa a ser mais escura e a substância cinzenta passa a ser mais clara. E outra coisa que é nítida aqui é que os espaços licóricos e líquor de forma geral, ele está com um alto sinal. Então a gente consegue ver muito bem os espaços licóricos numa sequência T2, né? Aqui mostrando um corte axial na esquerda e um coronal, mostrando como é legal para a gente ver o sistema ventricular, os sulcos, a separação dos lobos, a foice interhemisférica e assim por diante, né? Uma sequência T2 facilita muito nessa avaliação, né? Além disso, uma aplicação que a gente tem de uma sequência T2 é tentar ver melhor alterações de parênquima. Então aqui mostrando um exemplo de T1, né, estou colocando o hipocampo, a gente vai fazer uma sequência perpendicular a esse corte que eu estou mostrando. Então basicamente essa, que a gente quer avaliar os hipocampos, né? Numa sequência T1 seria muito mais complexo de se ver, mas olha, comparando o hipocampo direito com o hipocampo esquerdo, veja que ele está menorzinho, a gente vê os espaços licóricos adjacentes a ele um pouco ampliados e ele até com um sinal um pouco maior, então mostrando que existe uma alteração aqui. Nesse caso, a esclerose mesial temporal. Mas uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar é essa relação entre parênquima e espaços licóricos. Porque em várias patologias, e mesmo com a atrofia que a gente costuma ver no avançar da idade, a gente acaba perdendo parênquima, que é recompensado com líquor, né? E a sequência T2 ajuda muito a ter essa avaliação, seja com o avanço da idade, seja em algumas patologias específicas, como no caso que eu mostrei aqui da esclerose mesial temporal, que às vezes ajuda bastante na identificação de uma lesão, né? Então aqui mostrando um pouco maior as imagens para deixar ainda mais evidente essa diferença entre os hipocampos, né? Muito bem, seguindo adiante, a gente vai falar agora de uma sequência fundamental para os neuroradiologistas, que é a sequência FLAIR, né? Então, quais são as características do FLAIR? Veja que o padrão de sinal é muito parecido com o T2, no sentido de que a substância branca ela é mais escura e o córtex ele é mais branco. Só que a diferença marcante aqui é que o líquor, que tinha um alto sinal, passou a ter um baixo sinal, né? E é justamente essa a ideia do FLAIR, que é Fluid Attenuated Inversion Recovery, né? E só para falar brevemente, o que a gente faz num Inversion Recovery, né, que é a sequência FLAIR, a gente costuma colocar um pulso de 180 graus antes da sequência Spin Echo. E a ideia desse pulso é justamente
fazer com que os vetores estejam para baixo e eles vão se retornando. Mas como cada próton de hidrogênio tem um tempo diferente para retornar ao estado normal, a gente consegue adquirir a imagem no exato momento em que a magnetização transversa é zero para alguma substância. E no caso do flare, a gente adquire quando a magnetização transversal está zero para o líquor. Então, nesse gráfico, seria nesse momento que a gente adquiria. Portanto, líquidos em geral que teriam um alto sinal não tem mais. Então, essa é a ideia do flare, né, dessa estratégia de inversion recovery. E o flare ele ajuda muito na detecção de lesões. Então, basicamente, é uma sequência que serve para a gente ter uma noção geral do que está acontecendo no cérebro da pessoa. Então, veja, aqui eu estou mostrando algumas alterações da substância branca, então uma gliose bastante acentuada, que até num T2 a gente consegue ver. Mas vocês devem concordar comigo que no flare fica muito mais exuberante essas alterações e justamente essa é um dos grandes propósitos do flare, deixar mais evidente esse tipo de alteração, né? Então, mostrando aqui um corte axial e agora um sagital, e vendo, por exemplo, num caso de esclerose múltipla, né, como é fundamental a presença de um flare para a gente analisar essas lesões, né, com esse formato perivenular e os famosos dedos de Dawson, né. E numa sequência flare também é possível se administrar gadolínio, né. Em que caso a gente quer fazer isso? Basicamente em doenças que acometam as meninges. Então vejam, né, que a gente tem um alto sinal nos sulcos aqui, mas fica um pouco mais evidente nessa sequência com gadolínio. Se ali não convenceu, espero que agora essa imagem convença. Então essa paciente aqui tinha tuberculose, dificilmente a gente veria alteração numa sequência flare nessa região aqui próximo do tronco, especialmente bulbo e cerebelo, mas quando a gente administra gadolínio, a gente vê claramente essas zonas de realce que a gente não teria visto com facilidade numa sequência flare convencional, né? E aqui mostrando uma paciente com meningite, né? Mostrando que a gente pode ver essas alterações também num T1, mas no T1 a gente pode ficar confuso com pequenos vasos corticais ali que deem dúvida. Mas veja que no flare é muito, muito mais evidente, uma sequência fundamental para isso, né? E eu queria comentar aqui algumas razões que a gente pode ter um alto sinal nos sulcos numa sequência flare. Uma que a gente já comentou são doenças da meninge. Então, uma meningite, por exemplo, pode levar a esse alto sinal. Mas tem algumas outras que a gente deveria ficar atento, né? Uma importante é uma alta PaO2, que normalmente acontece em pacientes que fizeram o exame sob anestesia. Então é bom ter esse dado para a gente não confundir com alguma patologia. E outro caso também importantíssimo é no caso de uma hemorragia subaracnoide, né? Uma HSA costuma ter um alto sinal nos sulcos em que existe o sangue, né? E por fim, algum erro de aquisição, então você tem algum material metálico, enfim, você teve algum efeito de suscetibilidade magnética que atrapalhou na aquisição da imagem, e aí por um defeito de aquisição a gente tem um flare que não atenuou completamente o líquor, né? E com isso, acho que podemos já passar para a nossa próxima sequência, que é o Fiesta, né? O Fiesta, essa sequência muito bonita de se ver, né? A gente consegue perceber que ela parece um T2, é uma imagem extremamente ponderada em T2, e com esse corte volumétrico fica muito bonito de se ver estruturas que passam espaços licóricos, né? Então, essa já é uma grande utilidade de uma sequência Fiesta, ver, por exemplo, os nervos cranianos, né? Então, olha que legal, aqui a gente está vendo o trigêmeo, a gente vê ele emergindo aqui no nível da ponte, entrando aqui no cavo de Meckel, a gente vê bem o líquor dentro no cavo de Meckel, a gente consegue ver até a trifurcação, né, em V1, V2 e V3 dentro do cavo de Meckel. Então, olha que poder, né, de resolução que a gente consegue com Fiesta, explorando ao máximo essa diferença T2, né? Então, a gente consegue ressaltar muito uma estrutura que esteja passando através do espaço licórico. Aqui mostrando um corte um pouco mais para baixo, especialmente o sétimo e o oitavo nervos aqui entrando no conduto auditivo interno.
E claro, ajuda também a detectar lesões, né? Então, por exemplo, a gente olha esse ângulo ponto cerebelar do lado direito, a gente vê o líquor, né? Enquanto que do lado esquerdo está meio estranho, parece que tem uma lesão, né? Olhando num outro corte, né, coronal, também a gente consegue ver até mais fácil essa lesão. Claro, numa sequência pós-contraste ficou até mais fácil de se ver esse chivanoma de oitavo. E uma outra utilidade de uma sequência Fiesta é ver estruturas com membranas muito finas, né? Então veja, aqui por exemplo a gente tinha um cisto interventricular, mas numa sequência T2 a gente não conseguia ver essa membrana, então não dava para ter muita certeza se era uma dilatação, o que estava acontecendo, mas aqui a gente vê nitidamente essa membrana, então a gente está aqui diante de um cisto dentro do sistema ventricular. Bom, muito bem. Agora vamos passar para os métodos avançados, né? Normalmente são sequências com utilidades um pouco mais específicas e que acabam não sendo feitas de rotina na maior parte dos centros, né? Vamos começar então aqui com a espectroscopia, né? Qual é a ideia da espectroscopia? É basicamente ver os metabólitos que a gente tem em uma determinada região do corpo, e nesse caso no cérebro, né? Mas veja, se a gente fizesse uma espectroscopia direto, né, a gente veria um gráfico mais ou menos assim, né, em que a água, que é o maior constituinte nosso, teria um pico gigantesco e todos os outros metabólicos teriam uma participação tão irrisória que seria até difícil de se ver. Então, as estratégias que nós usamos, que são a STEAM, mas mais frequentemente a PRESS, é justamente de tentar tirar esse pico de água. Então a gente acaba colocando uma sequência de pulsos de radiofrequência para tentar anular esse sinal. Então até é importante ter essa noção, porque se você vê um gráfico que tem um pico muito desproporcional, por volta aqui de 4, 5 partes por milhão, a gente tem que ficar atento que seja água e aí realmente tem que repetir o exame porque é muito difícil de analisar os outros metabólitos dessa forma, né? Bom, a gente costuma analisar uma espectroscopia com dois tempos de eco, que são os tempos curto e longo, né? Então, o curto é de 30 milissegundos e o longo de 144 milissegundos. Na verdade, esse longo é o médio, porque a gente costuma ter o longo mesmo, que é por volta de 280 milissegundos, mas na prática a gente costuma usar apenas 30 e 144, então esse médio a gente acaba chamando de longo, né? E veja que a gente tem uma morfologia ligeiramente diferente, né? A gente consegue ver melhor alguns picos nessa sequência de tempo de eco curto. A gente vai falar um pouco sobre esses picos agora, né? Então, eu gosto sempre de analisar essa escadinha, especialmente dos picos de colina, creatina e N-acetil-aspartato, que é basicamente uma reta crescente, né? Colina, creatina e N-acetil-aspartato. Essa é uma morfologia normal que a gente deveria sempre encontrar num parênquima. O maior pico de todos, de fato, é o N-acetil-aspartato, né? Ele está por volta de 2 partes por milhão, e eu gosto de dizer que ele é um marcador de viabilidade neuronal. Então, você ter um pico de N-acetil-aspartato significa que os neurônios ali estão funcionando como deveriam. E aí, acho que é legal comentar doenças em que a gente tem redução de N-acetil-aspartato. Mas, basicamente, são condições que você tem uma perda da função dos neurônios. Como, por exemplo, no infarto, esclerose múltipla, tumor, demência, epilepsia, entre outras, né? E acho que é legal comentar de uma doença rara, né, mas que é bastante curiosa, que tem um aumento expressivo nesse pico de N-acetil-aspartato. A gente vê ele bem maior do que o tradicional, que é na doença de Canavan. É legal comentar que se aquele neoplasma não tem origem no crânio, no córtex, como por exemplo é o caso do meningioma que vem das meninges, a gente não espera que tenha um N-acetil-aspartato ou muito baixo, né? Mas enfim, teoricamente não deveria ter. Muito bem, o segundo pico importante é a creatina, né? A creatina, ela tem dois picos ali por volta de 3 e 3,9 partes por milhão, e a grande ideia de se analisar a creatina é basicamente ela teoricamente não se altera tanto, então ela acaba servindo como um marcador. Então a gente costuma comparar a relação de colina e N-acetil-aspartato com a creatina. O terceiro pico mais importante e maior, né, é a colina, né?
E a colina, ela tem um pico ali por volta de 3,2 partes por milhão e ela é uma constituição importante das membranas celulares. Então, o que significa? Quando a gente tem um aumento de colina, é porque a gente está tendo um turnover muito grande de células e, portanto, das suas membranas. Então, quando a gente tem um aumento de colina, a gente está normalmente diante de um turnover de membrana grande, como, por exemplo, em tumores, né, que acho que são os casos mais frequentes, mas também pode ter em desmielinização, mas assim, tumor acho que é o que eu gostaria de levar aqui. E aí a gente costuma ver uma inversão, né? A colina ela fica maior do que a creatina, então a gente tem uma inversão da relação colina-creatina. E esses são, honestamente, os 3 principais picos que eu gostaria de que todo mundo soubesse. Bom, alguns outros picos que eu não vou entrar muito em detalhes, mas acho que é interessante de a gente saber. O milinositol, que tem um pico aqui por volta de 3,6. Glutamina e glutamato, que tem aqui um pico por volta de 2,3. E por fim, essa parte de lipídios e macromoléculas, que tem aqui um pico por volta de 1,3 por aqui, né? E normalmente lipídios e macromoléculas a gente acaba vendo em processos mais infecciosos, né? Então, só para dar uma ideia, né, do poder que a gente tem com uma espectroscopia, por exemplo, aqui a gente tem 2 casos, né, que talvez numa imagem convencional, T1 e T2, a gente tenha um pouco de dificuldade de dizer o que é, mas a gente faz uma espectroscopia. E olha que interessante, nesse caso aqui superior, a gente tem um pico de lactato e lipídio super alto, né? Enquanto que nesse segundo caso a gente tem um pico de colina muito alto. Então nos permite dizer com bastante propriedade que aqui a gente está diante de um processo inflamatório, infeccioso, enquanto que aqui a gente está diante de uma alteração neoplásica, né? Uma ressalva, assim, quando a espectroscopia surgiu, se tinha uma grande perspectiva sobre ela, que ela resolveria todos os nossos problemas e substituiria todas as outras sequências, né? Hoje em dia o que a gente vê é algo um pouco diferente. Ela tem uma série de limitações e nem sempre é tão bonito como nesses casos que eu estou apresentando. Então é sempre bom ter bastante parcimônia ao avaliar uma sequência de espectroscopia. E o que eu diria é, primeiro vamos olhar aquelas sequências estruturais, anatômicas que a gente tinha visto até então, e aí usa a espectroscopia e os outros métodos avançados como uma cereja no bolo para dar aquela confirmação. Mas é ruim você só usar a espectroscopia para fazer a maior parte dos diagnósticos, então tomar cuidado com isso. Muito bem, uma próxima parte de métodos avançados que eu queria colocar são a parte tanto de permeabilidade quanto perfusão, né? Então qual é a ideia dessas duas sequências? Basicamente, é a gente injetar contraste e ficar adquirindo continuamente uma série de vezes as imagens do mesmo local. Então, com isso, a gente consegue basicamente ver o tecido sem contraste, o contraste chegando e o contraste sendo eliminado. E a partir desse fluxo de contraste, a gente consegue ter uma série de parâmetros, né? Bom, nesse caso, eu estou mostrando o gráfico de uma sequência de perfusão, que normalmente é baseada numa sequência de suscetibilidade magnética. Então a gente vê que quando o contraste passa, ele tem uma queda de sinal. Se a gente estivesse vendo a permeabilidade, seria justamente o contrário, porque seria uma sequência ponderada em T1, e quando o contraste passa, ele aumentaria o sinal. Mas os princípios, de forma geral, são semelhantes. Como na prática a gente costuma usar mais perfusão, eu vou dar um pouco mais de atenção aqui. Então o que a gente consegue ver? O contraste, ele na sua baseline, o tempo dele chegar, ele tem um pico de concentração, que é quando a gente tem a maior queda de sinal, e tem essa recuperação. Então a gente consegue analisar vários parâmetros, né? Mas dois dos principais que a gente pode analisar, uma é o total de sangue que está chegando naquela região. Então a gente chama de CBV, né? Cerebral Blood Volume. Basicamente a gente vai olhar a área dessa curva para baixo. E quanto maior essa área, mais sangue está chegando ali, mais inundado está sendo. E um outro parâmetro que é importante analisar é o MTT, né, que é o Mean Transit Time. Então é basicamente o tempo que demora até chegar nesse pico. Então existem algumas condições, como por exemplo num AVC, que o sangue tem dificuldade de chegar em uma determinada região,
a gente percebe que existe um atraso, um fluxo mais lentificado e um atraso da chegada do sangue, e isso é muito importante para a conduta e analisar áreas de penumbra, por exemplo, que estão sofrendo com um AVC. Muito bem, é aqui mostrando na prática, então a gente tem o gráfico que a gente tinha mostrado, e aí a gente acaba, a partir desse gráfico, gerando um mapa de cores que nos ajuda a detectar quais áreas têm um maior volume, um maior tempo de trânsito. Nesse caso aqui a gente está vendo o volume, né, o Cerebral Blood Volume. E a gente consegue normalmente analisar comparando com o outro lado, e você vê, por exemplo, esse lado aqui esquerdo tem uma quantidade de sangue muito maior, né? Nesse caso porque tem um tumor, né? E nesse caso um tumor de altíssima agressividade, porque você veja que ele tem aqui quase 6 vezes a mais a quantidade de sangue que tem no nosso controle, que é o lado contralateral. Então, não só sugere que é um tumor, mas a gente já saberia bem, mas é uma característica de um tumor de alta agressividade, que está realmente com uma grande nutrição sanguínea. Para finalizar, vamos falar um pouquinho das sequências de angiorressonância, né? Inicialmente, as sequências de angiorressonância são divididas em 2 grandes blocos. O primeiro deles são as sequências vasculares, que a gente chama de Bright Blood Imaging, que a ideia é justamente de ver a luz do vaso, né? E se temos alguma obstrução, alguma estenose ou coisas do gênero. E também temos a ideia dos Black Blood Imaging, que a ideia não é ver a luz, então a gente tira o sinal do conteúdo do vaso para poder estudar de forma melhor a parede deles, né? Então, para começar, vamos ver aqui uma sequência de 3D-TOF, né? O 3D-TOF, vale reforçar, é uma sequência que não precisa da injeção de contraste endovenoso. Então, essa sequência que vocês estão vendo aqui, o sinal desses vasos vem de pulsos de radiofrequência e não de contraste endovenoso que foi administrado. Vale só tomar cuidado com efeitos de suscetibilidade magnética que podem gerar uma aquisição ruim ou então superestimar uma eventual obstrução. Mas, de forma geral, um exame muito interessante para a gente fazer dos vasos arteriais intracranianos. E veja que legal, né? A gente consegue reconstruir facilmente uma imagem 3D-TOF, especialmente porque só o vaso tem sinal e o restante do parênquima tem muito pouco, então com um clique a gente costuma ter uma reconstrução muito interessante. Nesse exemplo aqui, só para mostrar o que eu estava falando, né, a gente tem uma área que parece que tem um pouco menos de fluxo, né, provavelmente porque nesse nível aqui a gente tinha algum artefato de suscetibilidade magnética, então eventualmente, se tiver na dúvida, uma sequência pós-contraste possa vir ajudar, mas o 3D-TOF é uma sequência incrível e permitiu análise de vasos em pacientes com insuficiência renal, por exemplo, que não poderiam fazer um exame vascular. A gente consegue fazer também exames de 3D-TOF, por exemplo, na parte venosa, que tem um fluxo lento, ou cervical, que tem uma extensão maior. Mas a imagem não fica tão adequada quanto no intracraniano que a gente acabou de ver. Então, normalmente, para essas circunstâncias, então, tanto arterial, cervical, quanto venoso intracraniano, a gente acaba fazendo uma sequência 2D-TOF com o uso de contraste. Nesse caso, a gente está vendo, então, um estudo das veias intracranianas, né? E aí sim a gente consegue ter muito mais convicção se tem trombose ou não, se a falha de enchimento é por algum problema ou uma falha de aquisição. Então, 3D-TOF a gente fica para a parte intracraniana, lembrar que não precisa contraste, e um 2D-TOF com contraste a gente acaba fazendo para fluxos lentos, então normalmente a parte venosa e a parte cervical pela sua extensão maior. Veja que a gente consegue reconstruir também da mesma forma e a gente consegue ter uma visão super interessante e fácil, né, dos vasos cervicais, muitas vezes nos ajudando a ter um panorama geral da condição global dos vasos cervicais e até um pouco torácicos nesse caso. Muito bem, agora passando um pouco para o Black Blood Imaging, né? Aqui a gente está vendo um exemplo do famoso Vessel Wall, né? Está cada vez mais em moda. Então, a ideia do Black Blood, que pode ser o Vessel Wall, então uma imagem adquirida em 3D, ou mesmo uma outra em 2D, a ideia é a gente suprimir o sinal do interior dos vasos para que a gente possa analisar de forma bem efetiva a parede do vaso. Nesse caso, a gente está vendo o exemplo de um Vessel Wall intracraniano,
Então, aqui à esquerda sem contraste e aqui à direita pós-contraste. Então, a gente vê que teve um realce significativo desse vaso aqui, que provavelmente tinha alguma patologia associada. E aqui eu queria só deixar claro, normalmente para a parte cervical a gente costuma fazer um estudo sem contraste, porque a principal patologia que a gente está procurando é uma dissecção. E uma sequência de vessel wall aí, que é ponderada em T1, tem um alto sinal do trombo na parede do vaso, fechou o diagnóstico de dissecção. Na parte intracraniana, normalmente a gente costuma fazer uma fase sem e uma fase pós-contraste. Por quê? Porque nesses casos intracranianos, além da dissecção, que não é um diagnóstico tão frequente quanto na parte cervical, a gente quer tentar estreitar os diagnósticos diferenciais entre três principais, né? Que é a ateromatose, a parte inflamatória, especialmente no contexto de vasculites, e na síndrome da vasoconstrição reversível. Então, a partir do padrão de realce de cada uma dessas condições, a gente consegue ter uma noção mais precisa do diagnóstico do paciente. Seguindo adiante, a gente tem a sequência TRIX. A TRIX é uma sequência que lembra, de certa forma, a permeabilidade ou a perfusão pela questão temporal. Então aqui, como vocês podem perceber, a gente tem imagens com uma resolução anatômica muito ruim, mas é uma resolução que foi sacrificada pela resolução temporal. Então são adquiridas imagens em intervalos curtíssimos de tempo, e o que a gente está vendo aqui é uma representação em cine, né, dos vários cortes feitos ao longo de vários tempos, e esses cortes foram mipados, né? Então todos comprimidos, então a gente está vendo basicamente o fluxo do sangue chegando e saindo. Em quais circunstâncias um TRIX pode ser de bastante utilidade? Diria especialmente duas. Uma no contexto de fístulas arteriovenosas, como por exemplo do seio cavernoso, a gente consegue ver um enchimento precoce daquele seio, e no caso das malformações arteriovenosas, em que, por exemplo, nesse caso que a gente está vendo aqui, a gente conseguiria ver muito bem, o diagnóstico fica claro numa sequência T2 ou T1, mas um TRIX pode vir muito bem ajudar a descobrir qual foi a artéria nutridora e para onde está sendo feita principalmente a drenagem. E finalmente chegamos agora ao final da nossa aula. Eu queria apenas brevemente recapitular tudo o que nós vimos e quais são os principais pontos que eu queria que ficassem com vocês. Então, inicialmente a gente falou da difusão, que é uma sequência de extrema importância, e a ideia é a gente ver a restrição à difusão, né? Ou seja, aquela dificuldade das moléculas se movimentarem. E são presentes em três principais diagnósticos. Num AVC isquêmico, em tumores, especialmente aqueles de alta celularidade, como linfoma e meduloblastoma, e nos casos de abscesso cerebral. Na sequência, a gente viu as sequências de suscetibilidade magnética, que são aquelas meio prateadas, né? E nesse caso a gente procura focos com hipossinal, né? Pretos. E nesse caso, eles devem sugerir ou uma calcificação ou algum tipo de sangramento. E como a gente faz para diferenciar? Duas principais estratégias, ou através de uma tomografia ou olhando a fase. Muito bem, na sequência a gente viu a T1, né, que é basicamente aquela sequência anatômica, especialmente porque a substância branca é mais branca, a substância cinzenta é mais cinzenta, a gente consegue ver super bem a anatomia. Lembrar que é nessa sequência que a gente costuma injetar o contraste, e da saturação de gordura que costuma estar numa sequência pós-contraste. E nesse caso, lembrar daquelas 9 substâncias que têm um hipersinal em T1. Dentre as principais aqui, lembrar sempre de gordura, do próprio gadolínio e um conteúdo hiperproteico. Muito bem, passamos para a sequência T2, né, em que temos um alto sinal, especialmente de coisas líquidas e da gordura. Então, uma sequência muito boa para ver líquores, espaços licóricos e a relação delas com o nosso parênquima. Reparar que aqui a gente inverteu, né? A substância branca passou a ser mais escura e a substância cinzenta passou a ser mais clara. Na sequência, fomos para o FLAIR, né? Uma das principais sequências para o neuroradiologista. Ela basicamente é uma sequência ponderada em T2, mas que a gente atenua o sinal do líquor. Então, a gente consegue ver muito claramente lesões do parênquima e ela realmente é uma das
primeiras sequências que a gente deveria olhar para ter uma noção geral do que está acontecendo naquele exame. Muito bem, passamos para a Fiesta, que é uma outra sequência altamente ponderada em T2, e normalmente por ser feito com aquisição volumétrica, a gente tem cortes super finos que ajudam a ver pequenas estruturas que passam por conteúdos líquidos. E dentre esses a gente destacou um estudo para nervos cranianos e também para ver lesões císticas, especialmente, por exemplo, no sistema ventricular. E aí a gente passou para os métodos avançados. Falamos muito brevemente sobre eles. Então, especialmente a espectroscopia, permeabilidade e a perfusão, que são exames que têm bastante potencial de nos dar informação, mas que devem ser analisados com cautela. Eles são a cerejinha do bolo para dar algum diagnóstico depois da gente ter olhado e ter feito todo um raciocínio em cima das outras sequências que eu mencionei até aqui. E, para finalizar, falamos também brevemente sobre sequências de angiorressonância. Especialmente em dois grandes blocos, né, o Bright Blood, que a gente quer ver o conteúdo dos vasos, que pode ser o 3-DTOF sem contraste intracraniano, ou 2-DTOF com contraste, que normalmente faz a parte cervical, e intracraniana venosa. Também lembrar da sequência TRIX, que a gente falou, especialmente pela questão temporal, que é muito relevante. E com isso eu gostaria de agradecer muito a sua atenção, que acompanhou essa aula. Fico extremamente aberto a sugestões e críticas para que a gente possa aprimorar e, eventualmente, fazer outras aulas aprofundando algum tema em específico que foi abordado superficialmente aqui. Gostaria também de agradecer ao Dr. Leandro Lucato e à doutora Paula Arantes, que contribuíram muito para que essa aula acontecesse. E mais uma vez, muito obrigado a vocês pela atenção, espero muito ter contribuído com essa jornada radiológica. Um grande abraço.